Alô, pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Quer dizer, para mim não tá sendo bom dia, não. Ontem foi um dia meio barra pesada. Eu fico possessa com certas coisas, com tanta gente para Ossuda levar, ela vai e leva o Ozzy Osbourne. Pode um negócio desse? Oh, uau! Eu me lembro que a primeira vez que eu escutei o Black Sabbath, eu fiquei assim, ó, pum. E eu me lembro que eu comprei o disco e como eu tinha uma fama a zelar dentro de casa, uma fama jazzística, e imagina, Márcia gosta de jazz, Márcia gosta de... Na verdade, Márcia gosta de jazz. Bossa Nova, eu gostei algumas coisas porque tinha um fundo de jazz. Então, eu não podia chegar em casa com um disco do Black Sabbath e dizer que eu tinha comprado para mim. Aí o que eu fiz? Dei pro meu irmão menor, o Mauro. Mauro, você tem que ouvir esses caras. Aí ele caiu para trás, eu me lembro que chamou um amigo dele que adorava o Black Sabbath. E foi aí que eu comecei uma personalidade dupla, sabe? Esse meu lado heavy metal, rock and roll. Lembro que eu dei pro Mauro um disco do Led Zeppelin que não tinha ainda chegado ao Brasil e era incrível a capa original. Espero que ele ainda tenha, ou então eu peguei de volta e deve estar aqui em casa. Mas nessa bagunça é meio impossível achar. Era um disco que vinha com uma abertura, um negocinho em cima que você rodava, fazia assim, e por dentro ele tinha um círculo enorme, eu nunca abri. Claro, eu não ia destruir a caixa só para a capa, só para ver o que dava. Mas aí aparecia o nome das músicas, fotinhos pequenas. É como também um disco do Rolling Stones, que eu também dei para o meu irmão e depois tomei de volta. Depois que já não era mais vergonha você gostar de jazz e gostar de Rolling Stones. Então eu dei para o Mauro e peguei de volta um disco dos Rolling Stones que veio com... Ele é cheio de carinhas, sabe? Carinhas. E veio também com tipo um libreto. Era importado. Um amigo meu trouxe da Europa quando o disco tinha acabado de sair. Eu emprestei para milhões de pessoas, porque ninguém tinha ainda o disco. Então eu tenho uma formação também de rock and roll. Embora eu nunca tenha conseguido dançar, vocês sabem do meu problema com dança. Eu nunca consegui dançar. Aquela música da Marina, eu não sei dançar. Gente do céu, eu vesti a camisa daquela música, porque eu nunca soube dançar. Nunca. Eu me lembro que minha mãe, no auge do desespero, junto com tia Marisa, tia Nazair, tia Nazir, todas as mulheres que esperavam de mim algo, a única
garota que nasceu, a única menina que nasceu, cercada de meninos por todos os lados da família. Elas esperavam de mim que eu aprendesse, né, a dançar. Aí eu me lembro que a tia Marisa me inscreveu na academia de balé de uma bailarina, não sei das quantas, que era bem famosa. Era em Copacabana o negócio. E eu fui, que ridícula, me sentindo a pior das garotas do planeta. Aí eu fui, será que tá gravando? Não sei. Aí eu fui com aquela roupinha ridícula que se comprava numa loja chamada Petit Ballet. Petit Ballet, lá fui eu. Com aquela roupinha cor-de-rosa, salmão, sabe? Clarinha, clarinha, clarinha. E entrei e eu era gorducha. Eu era gorducha. Eu não tinha o corpo para uma possível futura bailarina. Afora que eu era disléxica, coisa que até hoje eu sou. Até Ronaldo morre de rir, que quando a gente tinha carro, enquanto ele dirigia, a gente estava na estrada e de repente tinha que entrar à direita e eu fazia, à direita! Eu trocava completamente. E isso ele sempre computou e pensava, não, a Márcia tem dislexia, e então, se ela está me dizendo que é para a direita, é para a esquerda. Se for para a esquerda, é para a direita. Se for à frente, quem sabe, uma marcha ré. Então, eu tenho esse lado, eu tinha esse lado, e tenho, continuo tendo. Se bem que hoje, em termos de rock, em termos de pop music, não tem aparecido nada bom, nada bom. Nós estamos assim num período de falta de inspiração total, total. Então, o que acontece? Eu tinha esses discos e passava para o meu irmão, mas eles sempre ficavam sob o meu domínio e eu escutava quando não havia nenhuma testemunha que fosse dizer para os meus amigos que eram jazzistas que eu gostava do Led Zeppelin. Entendeu? Entenderam? Então, eu senti muito a morte do Ozzy Osbourne. Porque, outra coisa, eu assisti aquela, ele, a mulher e os filhos tinham um programa, um reality. Eu não sei aonde eu assisti, mas eu segui todos os capítulos, todos os episódios. Eu achava o máximo, o máximo. Porque o Ozzy Osbourne foi uma figura extremamente conturbada no início. Ele fazia coisas muito loucas. Aliás, eu adorava essa época do início dele. Mas depois ele continuou a fazer as coisas muito loucas, mas eu não sei o que aconteceu, que a sociedade, a mainstream, resolveu achar que ele era o máximo, sabe, o máximo. Ele sempre foi, parece que ele sempre foi um baita. No outro dia eu vi que ele tinha 200 milhões de dólares, dos quais ele tinha já fazia, ele ajudava abrigos de animais que tinham sido abandonados, crianças que
sofriam de alguns males que impediam que elas fossem à escola e fossem bem recebidas, porque o Ozzy Osbourne passou maus pedaços na escola. Então, ele tinha essa ferida. Então, o que ele contribuía com causas, com... eu não gosto de usar essa palavra causa social, porque fica um negócio tão politiqueiro e ele nunca teve metido nessas coisas. Ele tinha, sabe, ele tinha um comprometimento com aqueles que sofriam. E eu achava isso muito bonito nele. E gostava por demais, eu assisti todos os episódios. E também na surdina mesmo, porque imagina, Ozzy Osbourne era alguém que não combinava com o meu gosto pelo jazz. Imagina, ele não competia com Miles Davis, mas ele nunca pretendeu fazer isso. E acredito que o Miles Davis também nunca tenha assumido essa postura. Um que deve ter gostado muito do grupo do Black Sabbath, eu acho que foi o Chet Baker, porque o Chet Baker era muito torto. Talvez por isso que eu tenha gostado, até hoje eu gosto, é o meu músico, é o meu até cantor favorito, Chet Baker, porque ele também foi um enfant terrible. E foi, no início, até mal recebido pela comunidade jazzística. Ele não foi muito bem recebido. Mas a comunidade jazzística também sempre o jazz, ele sempre me atraiu porque tinham papas, sabe, os grandes do jazz, todos tinham sido tortos, tinham tido uma existência torta. Charlie Parker, Billie Holiday, todos. Lester Young, putz, grilo. O próprio Louis Armstrong morreu queimando fumo. Ele sempre foi o maior defensor da cannabis. E eu achava muito interessante essas pessoas. Eu sempre achei. Então, fiquei muito triste. Eu estou triste com a morte do Ozzy. É ruim, não é isso? O mundo, a ossuda leva pessoas também que, para mim, não tinham o menor peso. Nenhum peso, não tiveram. Mas levam pessoas que eu acredito que não poderiam ser levadas, sabe? Então, o Ozzy Osbourne é uma dessas pessoas. E no mais é isso. Meu café tá acabando. E tô aqui plantando de volta a minha nano micro-horta. Então já tô dando uma assistência às mudinhas novas. Tô muito preocupada porque eu semeei algumas ervas algumas sementes que semear, óbvio, Márcia. Eu semeei algumas plantas
sementes de algumas plantas que ainda não pipocaram. Então todo dia eu vou lá, descobri que eu tenho, porque até agora tinha sumido sumiu. Eu tinha uma lente que eu olhava assim muito e via a terra quando estava começando a plantinha ia começar a sair. Aí o que eu descobri? Eu descobri isso aqui, ó, eu tenho isso, não sei de onde que veio, surgiu. É uma lente, lente de aumento. Então, agora essa é a minha companheira na horta, na minha nanomicro-horta. Como a minha nanomicro-horta é pequena, é claro que a minha lente também tinha que ser pequena. Eu achei um presente que surgiu do céu e do nada, porque eu não me lembro de ter comprado isso aqui. Não me lembro, mas é fantástico. O texto é elegante, eu estou bem distante, e o quê? E seduz o leitor. Uau, aquele livro que eu mostrei para vocês, que seria legal vocês terem e lerem. Deixa eu mostrar. Uau, meu Deus do céu, tomara que não caia. Au. É esse aqui, ó. A epopeia do pensamento ocidental, para compreender as ideias que moldaram nossa visão de mundo. Aqui tem tipo uma introdução do Joseph Campbell, que é um dos papas da compreensão da história, dos elementos mágicos, inclusive, da história. E esse livro foi editado pela Bertrand Brasil, que embora eu tenha passado por outras editoras, mas a Bertrand Brasil é o meu xodó. Não sei como que ela tá, não sei o que ela tem publicado, mas ela é o meu xodó. Eu adoro a Bertrand. Foi a Bertrand que acreditou em mim e me lançou. Era muito boa. Era uma família. Eu chegava na Bertrand, eu não me sentia uma escritora. Eu me sentia uma familiar que fazia parte, uma parente que fazia parte daquela família. Eu me lembro que quando eu chegava assim, a primeira coisa que você via era a recepção e tinha uma senhora bem mais velha do que eu, né? Ela era bem magra, mas era um doce de pessoa, se chamava Maria. Aí eu ia e sabia que a Maria estava lá, que ela ia me dar, Márcia, saía um café delicioso. Ela não vinha com bandejinha e tal, vamos lá na cozinha. A Bertrand tinha uma cozinha pequenininha, então a gente tomava café. Aí ela falava assim, Márcia, tem um pão francês delicioso, aquele pão gostoso. Aí a gente comia pão com queijo de Minas e aquele sanduichinho, e era uma delícia, era uma delícia. De repente um dia acabou tudo isso, horrível. Ai, se eu pudesse voltar no tempo, eu parava, dizia, ó, vamos botar ordem nesse galinheiro, acabou essa confusão tecnológica, tecnocrata, vamos chamar a Maria de volta. Ela, sim, é que era
o cartão de entrada na Bertrand, na editora. Aí depois você caminhava assim, aí passava por assim, à tua esquerda tinha um vidro assim, todo envidraçado, tinha uma seção que era a seção do financeiro. Aí vocês podem pensar, só tinham pessoas horrorosas e tal, que só pensavam em grana, isso e aquilo. Não, tinham pessoas incríveis ali. Geralmente eram mais velhos. Então, era uma delícia conversar com elas. Aí você saía por uma portinha assim, por uma porta de vidro, mas menor, né, do que uma parede toda de vidro. Aí você caminhava reto, claro, você não vai caminhar em zigue-zague, só eu para colocar essas imagens. Aí você pegava uma reta do corredor, lá no final estava o coração da Bertrand, o editorial, o editor, que era, na verdade, era uma editora, que era Rosemary Alves, que era uma delícia de pessoa, nossa senhora, uma delícia de pessoa. Aí você conversava e tal, ela me mostrava os livros que estavam saindo, que iam sair e tal, e eu lá olhando tudo. Aí você saía, aí tinha uma outra porta também, você dobrava o corredor, aí tinha uma outra porta também à tua esquerda, que estava o Enio da Silveira, acho que era Enio da Silveira, não sei, que era o antigo dono da civilização brasileira. Foi o antigo editor, era o dono, manda-chuva. E quando a civilização foi comprada pela Bertrand, a Bertrand foi muito elegante porque manteve a civilização brasileira dentro do espaço dela. Mas ali eu não gostava muito, não. Não gostava. As pessoas... O Enio era uma pessoa muito séria. Eu não gosto de pessoas sérias. Eu tenho muito medo de pessoas sérias. Mas ele não era terrível. Ele era engolível. Mas eu nunca fui, assim, aberta para ele. Nem ele para mim. Na verdade, na cabeça dele passava que eu fazia uma subliteratura. Tudo bem, tudo bem. Eu imagino que tenham dito isso também do... Deixa eu ver quem. O Papa do surrealismo. Não o Salvador Dalí. O André Breton. O André Breton, quando ele surge com a escrita, é uma escrita telegráfica, cósmica ou coisa tal, neguinho, senta o pau nele. E o que eu fazia, eu me orgulho de ter feito isso. Eu me orgulho de ter pego um tema que acontecia na minha família, minha avó Vitalina, como ela não, na época dela, as meninas só iam na escola até os 12 anos, quando iam. Tinham umas que saíam logo que já entendesse a cartilha, aquele caderno de caligrafia. Então, como ela foi educada para ser somente uma mulher que fazia uma canja como ninguém fazia, uma mulher que fazia doces, aqueles doces, sabe, marmelada, que eram sólidos, quase sólidos, mas tinham um viés cremoso. Costurar ela nunca foi boa para isso, mas ela fazia crochê
Então ela foi educada para isso. Então ela era muito discriminada dentro da própria família, porque ela era uma mulher da roça. Ela foi criada e se casou. Ela foi criada na fazenda do pai e se casou com um fazendeiro amigo do pai, claro. Até que ela mandou todo mundo para o espaço e foi viver a vida dela. O que ela fez, não sei. Ela era sempre muito fechada nessas coisas. Ela não gostava de intimidades, como ela mesma dizia. Mas ela sobreviveu e colocou as filhas e o filho nas melhores escolas do Rio de Janeiro. Minha tia Marisa estudou, se não me engano foi no Sion. Meu pai estudou no Anglo-Americano. Tia Nazir também estudou no Anglo-Americano, que ela gostava, ela era irmã grudada, quase que siamesa do meu pai. Onde meu pai ia, tia Nazir estava junto. Ou o contrário, porque ela era mais velha que meu pai. Então, é isso. Eu gosto de trazer essas lembranças de volta. Meu Deus do céu, isso devia ser proibido. Isso é um caminhão. Acho que estão recolhendo o lixo. Por que tanto barulho, tanto barulho? Friburgo não tinha esse barulho assim. Aliás, eu não vejo o tempo, a hora, o dia, o mês, o ano, que a gente possa retornar a Friburgo. Para isso a gente tem que resolver aquele velho problema daquele inventário que se arrasta. Mas tudo bem, nem que a gente tenha que voltar e estiver faltando muito menos tempo de vida do que agora, né? Mas a gente vai, uau, voltar para Friburgo. Um dia nós vamos voltar. E eu espero que esse dia... eu odeio barulho, odeio barulho. Eu espero que esse dia chegue logo. Então, no mais é isso. E já revelei para vocês, eu gostava por demais do Black Sabbath. E, obviamente, do Ozzy Osbourne. E o barulho do Black Sabbath era diferente desse, sabe? Ai. Então, um super beijo para todo mundo e deixa eu ir. Agora, qual é o negocinho que eu tenho que apertar? Os dois pauzinhos pretos ou o quadradinho preto? Lá vou eu no quadradinho preto e salve-se quem puder.